Dá licença que a gente está chegando, muito boa tarde, campainha está tocando. Nesse comecinho de semana para a gente entrar na sua casa, mais um programa falando nisso, chegando nesta segunda-feira que está bem friozinho, portanto fica aí juntinho da gente. E a gente está esperando a sua ligação, seu torpedo, SMS, e o Felipe também está aguardando a sua participação, porque afinal de contas, mês de agosto é mês dos pais e tem promoção do Cantinho Marabras, né, Fê? Pessoal, a promoção Cantinho Marabras vai dar uma sala nova para a sua casa, ou ainda melhor, para você presentear o seu pai no Dia dos Pais. E para participar é muito fácil, é só ligar para o Ligue Band e gravar uma frase bem criativa sobre o seu pai. A melhor frase vai ganhar este conjunto de 3 e 2 lugares. Então comece a ligar, 9711-1313, opção 1 para Falando Nisso e depois opção 1 para concursos e grave a sua frase. Boa sorte! Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Pois é, e você sabe que daqui a pouquinho, né, tem que participar para poder faturar. E depois, em setembro, vem mais prêmio, em outubro vem mais prêmio. E no final do ano, Zezé de Camargo e Luciano, de repente, entregando móveis para sua casa inteira. Presentaço. Imagina que legal, os dois na sua casa. A gente está armando uma promoção fantástica para o Natal. De repente, móveis na sua casa inteira entregues aí. Por quem? Nada mais, nada menos que Zezé de Camargo e Luciano. Bom, daqui a pouquinho, por falar em cantores, né, Pedro Mariano? A gente vai saber quem é o quê? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Porque o Juninho da Rádio Nativa já está preparadérrimo para entregar prêmios para você de casa. Mas você sabe que antes vem sempre aquela mensagem para a gente começar a tarde de uma maneira diferente, né? E hoje a gente recebeu um e-mail falando assim, Sol, manda uma mensagem para aquela pessoa que muitas vezes é negativa, mesmo sem querer. Às vezes essa pessoa deseja vingança, o mal dos outros. Aí a gente pesquisou e a gente achou uma história, que é a história do Zeca, um menino de 8 anos, que ele entra em casa depois da escola, depois da aula, ele está batendo forte, os pés no chão. Seu pai, que estava indo para o quintal fazer alguns serviços lá na roça, na horta, ao ver o menino entrar em casa batendo o pé, chama o Zeca para uma conversa. Mas antes que seu pai, que o pai do Zeca dissesse alguma coisa, o Zeca já fala irritado para o pai. Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter me humilhado, eu desejo tudo de ruim para ele me humilhou na escola, eu quero que ele se dane, eu quero tudo de ruim para ele. Aí o pai do Zeca, um homem simples, mas muito cheio de sabedoria, escuta muito calmamente o que o filho está falando, está reclamando, e o Juca continua. O Zeca, ele continua, ele fala, o Juca me humilhou na frente dos meus amigos, eu não aceito isso. Eu queria que ele ficasse doente, sem poder ir para a escola nunca mais. O pai está escutando tudo calado, mas aí ele está caminhando até um abrigo, onde ele guardava um saco cheio de carvão. E o Zeca do lado do pai. Aí o Zeca, de repente, vê o pai abrir esse saco de carvão, e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe o seguinte, filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é o seu amiguinho Juca. E cada pedaço de carvão desse saco aqui é um mau pensamento seu para ele. Eu quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa, até o último pedaço. Depois eu volto para ver como é que a camisa ficou. O menino achou fantástico. Achou que seria uma brincadeira divertida. Pôs as mãos à obra aí. Começou. O varal com a camisa estava longe do menino e aos poucos os pedaços de carvão acertavam a camisa branca. E uma hora se passou e o menino terminou a tarefa. Daí o pai, que estava olhando tudo de longe, se aproxima aí do Zeca e fala assim, filho, como é que você está se sentindo agora? Ele falou, estou cansado, mas eu estou alegre porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa, ou seja, no Juca. O pai olha para o menino, que fica sem entender a razão daquela brincadeira, e carinhoso lhe fala, vem comigo, vamos até o meu quarto, eu quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado na frente de um grande espelho, onde pôde ver todo o seu corpo. Aí ele se assusta. Pai, que susto! Eu só consigo enxergar meus dentes e os meus olhos. E o pai, com toda a sabedoria, ele diz ternamente, filho, você viu que a camisa quase não se sujou? Mas olha para você. O mal que desejamos aos outros é tudo que te aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem, a sujeira, fica sempre em nós mesmos. Então, presta atenção se você não está tendo maus pensamentos que estão estragando a sua vida e muitas vezes, será que podem atrapalhar inclusive a sua saúde? Você sabe que toda segunda-feira é o nosso bate-papo, Dia de Saúde.
nossa dica de saúde de hoje é justamente para quem acha que não tem problema de saúde. Muitas vezes fala, eu enxergo bem, etc. E tal, meu filho é super saudável, graças a Deus. Mas muitas vezes a criança está enxergando mal de um olhinho, o papai não percebe, a mamãe não percebe, e existe uma coisa chamada ambliopia, ou seja, os olhos ficam preguiçosos. E a gente vai saber como é que se combate isso. E se o adulto também pode ter. Com ele, faz saudade do oftalmologista, doutor Adriano. Tudo bem, Adriano? Muito obrigada pela sua participação aqui no Falando Nisso. A gente estava ouvindo a história do Juca aí, eu já aproveito para pegar essa história com as crianças. Aliás, eu não vou perguntar, não. Quem vai perguntar é o pessoal da rua. Vamos lá, Felipe. Boa tarde, doutor Adriano. Eu gostaria de saber o que é o distúrbio do olho preguiçoso. A tal da ambliopia, o distúrbio do olho preguiçoso, o que é? Então, a tal da ambliopia é um distúrbio muito mais frequente do que se imagina, né, Solange? Quando a gente vê as crianças na escola com um tampãozinho no olho, é sinal que alguém já identificou a ambliopia e já está tratando a ambliopia, que é o olho preguiçoso mesmo. Nós desenvolvemos a visão nos primeiros anos de vida, a gente não nasce enxergando 100%. Então, é de pouquinho em pouquinho? De pouquinho em pouquinho. O bebê começa enxergando muito... vultos, o rosto da mãe não é definido no começo, a criança tem um grau alto quando ela nasce, e até os 7 anos de idade, em geral, o sistema visual todo está se desenvolvendo. E a visão, ela é composta pela parte física dos olhos, que é como se fosse a nossa máquina fotográfica, né, que percebe a visão, mas tem o software também, tem o que processa a visão, que é o como cérebro. Se fosse um computador, né? Isso. E o processamento visual, ele é treinado até os 7 anos de idade. E para que esse processamento seja bem feito, o cérebro precisa ser estimulado por todo esse período adequadamente e simetricamente. E muitas vezes um olho enxerga bem e o outro olho não enxerga bem. E aquele olho que não enxerga bem passa a ficar não desenvolvido nesses primeiros 7 anos de vida. E depois desse período, mesmo que exista a correção visual desse olho, como ele não teve o desenvolvimento neurológico, ele passa a não enxergar adequadamente. Ou seja, um olho enxerga bem e o outro não. Faz a compensação, é mais ou menos isso? Exatamente. E o tampãozinho, por que ele é colocado geralmente, o que o senhor estava comentando, no olho bom? Porque você força o olho que não está bom a enxergar. Porque o nosso cérebro, por uma questão de sobrevivência, ele nos ajuda a captar a imagem do melhor olho, sempre. Então a gente sempre tem um olho dominante. É igual ser destro e canhoto, não é a mesma relação. Às vezes você é destro, mas seu olho dominante é o olho esquerdo, por exemplo. E isso pode ser inverso. Mas a gente tem um olho dominante, sempre, na idade adulta também. A gente até usa esse truque do olho dominante para, às vezes, deixar de usar óculos para perto, usando uma lente de contato só num olho não dominante. Eu faço isso. Exatamente, isso é um truque que a gente usa a favor do não uso do óculos. Mas o fato é que na criança o estímulo tem que ser simétrico. E quando a gente tem diferença de grau ou alguma opacidade de meio, por exemplo, uma catarata em criança, que pode acontecer também, catarata não acontece só em pessoas com mais idade, acontece também em criança, você priva aquele olho, aquele sistema óptico de um lado de ser estimulado. E essa privação da visão causa um retardo do desenvolvimento do córtex visual. E isso tem que ser corrigido ainda nessa fase. Agora, os pais, eles não percebem muito, porque como tem um olhinho bom, a criança continua enxergando. O olhinho ruim fica lá e, como você mesmo disse, o organismo acaba fazendo a compensação. Como é que os pais podem saber se a criança está desenvolvendo ambliopia mesmo, esse olho preguiçoso? Nem os pais percebem, nem as crianças percebem, porque a criança não fala, pai, não estou enxergando. Ela simplesmente vai mostrar, esboçar alguma dificuldade. É por isso que nós recomendamos um primeiro exame numa criança ao redor dos 3 anos, quando é tudo normal. Por exemplo, a criança está no berçário e tem uma manchinha branca no olho. O próprio pediatra, o neonatologista, já vai indicar um exame oftalmológico ainda ali naquela fase. Existe o reflexo do olhinho vermelho, que é feito no berçário também. Então, muitas alterações que podem ser, ou que têm que ser tratadas logo de início, por exemplo, glaucoma congênito, catarata congênita, né, que podem gerar ambliopia, já são corrigidas ali logo ao sair do berçário. Agora, quando não tem nada disso? Quando não tem nada disso, lá pelos 3 anos de idade, a gente faz um exame oftalmológico normal.
Quando escapa e não faz aos 3 anos de idade, na idade escolar, pré-escolar, já começa a ser feito na escola. Então é interessante que a criança faça, mesmo se não apresentar nenhum problema, um exame oftalmológico. É interessante. Olha só, uma dica bem legal. Então, muitas vezes você acha que não precisa, mas é como um check-up, né? Para gente que já está mais adulto, mas tem que fazer esse exame. A gente vai fazer só uma paradinha, tá cheio de perguntas já para o doutor Adriano, para conferir agora as notícias da redação. E ela já está de prontidão lá na Notícias da Redação, na nossa redação do jornalismo, sempre aí atenta aos fatos. Natália Teodoro, que friozinho gostoso, hein, filha? Ele chegou, né, Sônia? A gente anunciou isso na sexta-feira e ele veio com tudo mesmo, essa frente fria que está deixando o céu acinzentado, não é? Boa tarde para vocês todos. Para ficar em casa assistindo a televisão, né, assistindo, falando nisso. Diz a previsão que na quinta-feira começa a melhorar. Tomara, né? Para ter um final de semana ensolarado bonito. Muito bem. Nath, vamos lá. A gente vai para uma discussão que a gente sempre fala, aliás, é um tema nosso do Falando Nisso, no próximo dia 7 de setembro. É mais uma discussão em cima dos homoafetivos, ou seja, dos casais gays, mais uma discussão que está sendo apresentada pela OAB para facilitar a vida desses casais, né? Exatamente, Sol. Se tratam aí de um anteprojeto de lei e também de uma proposta de emenda à Constituição, que foram ambos elaborados pela Comissão de Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem. E eles vão ser apresentados amanhã. Dentre os temas que vão ser discutidos, o casamento, o divórcio, a proteção contra a violência doméstica, acesso à doação, herança, entre tantos outros. O que a ordem quer é que todos tenham direito a esses itens que a gente citou, todos mesmo, bissexuais, homossexuais, transexuais, direitos iguais para todo mundo, é o que diz a nossa Constituição. O anteprojeto, ele cria o Estatuto da Diversidade Sexual, que, por exemplo, Sol, quer a criminalização da homofobia, que é crime mesmo, é lógico, né? Que é crime. Antes tarde do que nunca. E esse estatuto, ele aborda um desses temas, é muito controverso, que são os hermafroditas. Bom, Sol, o estatuto ele precisa ser aprovado pelo Conselho Federal da OAB e aí então vai ser levado ao Congresso. Pois é, porque o hermafrodita é aquela pessoa que ainda tem os dois sexos, um mais desenvolvido, outro menos, e muitos querem a cirurgia e é uma briga judicial muitas vezes para conseguir essa justiça. Os especialistas dizem, Sol, que isso deve ser tratado quando essa pessoa já tem a consciência de tudo isso, não muito novo, né? Exatamente. Agora vamos falar de uma... Eu digo que é um milagre de Deus. O doutor Adriano é médico, vai acompanhar esse fato. Um lindo bebê nasceu enquanto a mãe estava em coma. Onde que foi isso, Nath? É o caso da Lisa Holland. Ela é uma britânica de 31 anos. Quando ela estava no 5º mês de gravidez, isso aconteceu em dezembro do ano passado, ela contraiu a gripe suína e teve que ser internada, muito debilitada, e entrou em coma. Sol, agora é essa história que você falou, é um milagre, não é? Nesses casos, os médicos sempre sugerem uma cesárea para tirar o bebê. Agora não, os médicos eles optaram por deixar esse bebezinho o maior tempo possível em contato com a mãe no útero, para que ele nascesse sem problemas. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, mamãe e filhinho estão super bem, super saudáveis. Muito legal, milagre mesmo. Medicina tem dessas coisas, né, doutora Adriana? Que de vez em quando, né? O homem lá em cima veste um jaleco de médico. Obrigada, Nath, pela sua participação. Excelente semana, a gente se vê amanhã. E agora Pedro Mariano, né? A gente vai dar uma tricotadinha básica, grávida de 4 meses. A Vanessa lança seu novo álbum na Wiki. Olha aí, na The Wiki. Desculpa, Felipe, na Boate GLS em São Paulo. Muito legal. E o Júnior Lima tá curtindo, eu não sei como ele conseguiu, não sei se fez frio lá ou não, mas ele curtiu o dia de praia com a namorada. Cadê o Júnior? Aí, no Rio de Janeiro, debaixo de um sol gostoso. Eu não sei onde ele arranjou esse sol, mas estava lá o sol. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com a sua participação, cheio de gente querendo saber o que é a tal da ambliopia, ou olhinho preguiçoso, com o doutor Adriano Biondi, que está aqui com a gente hoje. Mas agora vamos mandar um beijo? Queria mandar um abraço para minha amiga Natália Teodoro, que faz um jornal cedinho, 7 horas, às 7h30 da manhã, na Band. Um abraço para ela.